eu vou fazer assim, uma breve introdução, né, sobre a live. Na verdade, a gente quer usar a palavra podcast porque é mais uma conversa. E reforçando, o objetivo sempre vai ser o quê? Trazer a coisa mais para o concreto para vocês. Seja para o profissional da saúde, seja também para o profissional que não seja da saúde, que tem interesse até mesmo de procurar os recursos com um profissional que é o geneticista. Aqui comigo tá a linda, maravilhosa, super esperta, top, doutora Roberta Tucci. Muito boa noite, doutora Roberta Tucci. Boa noite, obrigada pela apresentação. Obrigada por me receber no seu espaço. Claro, não, prazer é meu. E assim, eu vou tentar, a gente vai tentar assim, nortear mais ou menos, e para minha dúvida mesmo. Roberta, da onde começou o seu interesse pela neurogenética? Me conta. Da onde partiu isso? Onde você estudou? O caminho que você trilhou até chegar aqui hoje? Eu fiz medicina pela Unigran Rio, e aí na Unigran Rio a gente tem a matéria de genética, a gente tem um ambulatório de genética, então tive essa vivência durante a faculdade, o que nem todas as faculdades têm, infelizmente. E eu sempre me interessei mais pelos diagnósticos diferentes, daquilo que o pessoal não falava tanto, então sempre chamou mais a minha atenção. E aí eu comecei primeiro pela pediatria, acabou, mas não me pegou tanto assim. E aí eu me encontrei mais na genética. Ai, que legal. Isso que você falou é muito interessante, que até muito lá atrás a gente conversou sobre isso. Eu, enquanto na faculdade, né, eu estudei na Universidade Gama Filho, que Deus a tenha, que eu brinco, mas é uma faculdade muito boa, né, eu não tenho do que me queixar, mas tá aí um assunto que era um assunto assim, eu tive um pouco do assunto genética, mas muito naquela parte teórica. E até eu ter contato um pouco com o mundo, né, com os geneticistas, isso foi mais o que, bem dizer, no final da residência da pediatria. E você ter contato, isso mostra pra gente que quando a gente tem conhecimento, né, aquilo deve transformar num monstro e a gente acha que realmente é possível a gente trilhar esse caminho. É um caminho, Roberta, sem esmero, sem querer colocar problema, é o caminho da medicina, né? Porque a medicina vai trabalhar junto com a genética. Sim. E assim, diante disso, onde que você atua, né? Em consultório, né? E como é que é a prática no dia a dia de um geneticista, seja no consultório, seja no ambulatório público? O que vocês costumam fazer? Como é a rotina de vocês? Geralmente é uma consulta médica mesmo. Às vezes as pessoas chegam um pouco perdidas para a gente, sem saber o que estão fazendo ali. Então, é uma consulta médica, que a gente coleta toda a história do paciente, quando é criança, principalmente desde a barriga. Então, a gente tem que saber como foi a gestação, como é que foi o desenvolvimento dessa criança, detalhezinhos que às vezes os pais não lembram, a gente fica lá tentando fazer eles lembrarem, porque são dados importantes. Toda a avaliação clínica daquele paciente, para a gente saber indicar exames quando necessário também, né? Nem sempre há necessidade. Então, essa avaliação clínica tem que ser muito minuciosa. O exame físico tem que prestar atenção em detalhes. Toda a história clínica tem que ser muito detalhada. Então, é uma consulta mais demorada. A gente conversa mais do que qualquer outra coisa. Então, assim, geralmente é pelo menos 1 hora de consulta e 50 minutos já se conversando. Porque são muitos detalhes que a gente precisa saber até para começar a pensar em alguma coisa. Ai, não, entendi. E quando você fala assim, uma coisa que na minha cabeça, né, como a forma como eu fui ensinada, é que buscar o geneticista te auxiliar em certos diagnósticos, também fazer uma questão que é chamada planejamento familiar, né? E eu sei que vocês trabalham com, eu não sei como é que seria o nome, mas essa parte assim gestacional, né? E você também, pela prática assim, que você vê, cada vez mais as pessoas estão buscando, antes de ter filhos, fazer esse tipo de planejamento, ou ainda é uma coisa que só o médico indica, assim, um outro... Com certeza as pessoas têm procurado. O objetivo da nossa consulta na genética, além de investigar um diagnóstico, fazer o acompanhamento desses pacientes, é fazer o aconselhamento do genético da família, né? Saber onde aquela criança está inserida, onde aquele paciente está inserido, quem mais está sob risco de ter aquela doença genética, quem mais precisa ser testado. Cada vez mais as pessoas têm procurado, principalmente pacientes com histórias de câncer na família, ou com histórias de malformação,
ou com histórias de déficit intelectual, as pessoas têm procurado, nem sempre encaminhado por médico, às vezes as pessoas chegam por conta própria mesmo, cada vez mais estão sabendo que existe a genética e que existe essa forma da gente fazer diagnósticos até pré-natais, Não, em alguns momentos, isso é muito ou legal. pré-implantacionais. Não, eu acho esse mundo, assim, que está sendo ainda muito desbravado, muito legal. E na minha prática, assim, clínica, eu tenho eu gosto de ter essa noção do que é trabalhar no público e trabalhar no privado, né, no particular. No caso, no meu ambiente particular, uma coisa que a gente tem visto muito são os transtornos globais do desenvolvimento, né? Dentre eles, né, a gente vai, obviamente, hoje não vai entrar nos méritos do que esse transtorno é, que é o transtorno do espectro autista, mas a gente percebe que a incidência desse transtorno aumentou muito, né? Meio que hoje se equipara quase que a proporção de meninos e meninas, que era uma coisa que a literatura antes colocava em disparado, sexo masculino. E a gente entende assim que esse transtorno, ele é um transtorno que ainda realmente depende, né? E deve ser sempre assim para qualquer doença, qualquer patologia, qualquer transtorno, de um diagnóstico que seja clínico. E a gente avalia muito, né? Crianças que têm atraso na linguagem, que tem, onde essa linguagem tem um prejuízo tanto expressivo, que seja pela fala, que seja pelo gestual, também receptivo, que é compreensão do que está sendo falado, e que existem comportamentos que são comportamentos desorganizados do ponto de vista sensorial, como movimentos repetitivos, que a gente chama de estereotipias, apego a rotinas, preocupações, obsessões, problemas alimentares. E isso eu estou vendo cada vez mais, Roberta. E os pais chamam muito, assim, questionam muito, e eu acho que é super válido questionar, uma coisa que eu trago. Meu Deus, da onde está surgindo tanto atraso no desenvolvimento? Todos são TEA? Não podemos afirmar, mas fato é que aumentou muito a incidência. Você, na tua prática, até mesmo na residência que você fez, você tem muito contato com pessoas com diagnóstico de TEA? E o que vocês... Qual a sua vivência em cima dessas pessoas com esse diagnóstico? Você encontra, assim, algumas correlações mais comuns? A gente tem muita prática, eu tenho muito paciente com TEA. Na verdade, o que a gente percebe também é que o diagnóstico está sendo mais feito, né? Então, às vezes, casos leves, que a gente antigamente passavam batidos, e até estão sem receber um diagnóstico agora na vida adulta, não recebiam um diagnóstico. Então, isso também faz com que aumente essa relação de número de pacientes, né? O que a gente também repara nesses pacientes, pessoas que procuram a genética, são associações, né? Não, porque às vezes não tem só o autismo, né? Então não tem só o TEA. Ela pode ter o déficit intelectual, um atraso importante motor, que não demorou a alcançar os marcos de desenvolvimento, ou algumas características físicas que chamam mais atenção. Então, essa parte da genética que a gente chama de autismo TEA sindrômico, né? E é o que a gente mais procura mesmo na genética, as causas genéticas, né? Onde a gente tem mais chance de encontrar uma justificativa na genética do paciente. Ah, entendi. E isso é curioso, esse dado que você está trazendo, sobre ter essa divisão, né? No caso do TEA, para TEA sindrômico e TEA não... Até para vocês, quem não entende ainda sobre esse termo, eu às vezes nas consultas eu falo muito que, pô, síndrome, todo mundo pensa, mas meu filho não tem nada. Síndrome não necessariamente quer dizer você ter alguma coisa física. Pode ser que tenha, né? Que eu falo até que eu explico que no nosso linguajar médico o nome é dismorfismos, mas são defeitos que todos nós temos, ponto. Todo mundo tem uma orelha um pouquinho maior que a outra, um rostinho mais assimétrico. Isso aí não é um mérito. Só que quando a gente vê algum atraso no desenvolvimento associado a esses defeitinhos, os dismorfismos, isso ganha uma outra leitura, né? E diante do quadro que a gente veja um atraso, que seja também associado a uma epilepsia, uma questão, uma frouxidão, você ser mais flexível, digamos assim, nas suas articulações, e ter associados dismorfismos, isso configura síndromes, que síndromes são conjuntos de sinais e sintomas. Então, você diz, Roberta, pelo que eu entendi, ter um TEA sindrômico, você tem que ter algum ativo junto, né? Que podem também ser dismorfismos. Isso.
E, Roberta, assim, dentro do TEA, você encontra síndromes mais comuns do que outras, assim, ou não? É assim, não tem nenhuma causa específica muito Uhum, comum, tá? Nada que passe de 1% da população. Mas temos algumas síndromes que a gente procura mais, porque a gente faz mais diagnóstico do que outras são extremamente raras. entendi. Por exemplo, a síndrome do X frágil. É uma síndrome que a gente tem com bastante frequência, né? Nessa população. Então, a gente procura por algumas características específicas, né? Então, pode ter o autismo associado, déficit intelectual, pode ter convulsões, atraso motor. É uma criança que pequena não tem muitas características, mas conforme ela vai crescendo, ela vai ficando com um rostinho fino, as orelhas mais proeminentes, o queixinho mais quadrado, mais para frente. Uma criança com mãos e pés grandes, na idade puberal fica com os testículos aumentados. Então, são algumas características físicas que vão levando a gente a pensar nisso também. História familiar também chama a nossa atenção. Então, às vezes, tem várias pessoas acometidas, tem mulheres com menopausa precoce na família, tem histórias de tremores na família. Então, isso tudo leva a gente a pensar nessa síndrome também. Que interessante. Eu acho até assim, uma das coisas que eu sempre vou lembrar dos meus staffs, né? Que você também teve seus staffs. Cara, menino, transtorno do espectro autista. Se não houver uma causa subjacente, Uhum. e você pode até falar quais são algumas delas, que às vezes a gente sabe que a gestação teve algum Sim, probleminha, que a idade de um dos genitores, né? Tem algumas coisas que sim. os estudos apontam que podem apresentar um risco maior. Risco não é certeza, mas Uhum. mas uma coisa que sempre me falaram assim, olha, podendo, né, com os seus dismorfismos, menino, principalmente, não que seja exclusivamente, fazer pesquisa de X Uhum. frágil. Isso é uma coisa que de fato é da prática da genética? É da prática, a gente sempre é uma das primeiras coisas que a gente pesquisa. Entendi. Tanto menino quanto menina. É mais comum o menino costuma ter apresentação mais grave, mas menino também pode apresentar Ah, essa síndrome, apesar de ter uma proteçãozinha aí. não, entendi. E você percebe alguma, por exemplo, a gente está falando dos dismorfismos. Uhum. A gente tem que entender que para o paciente, né, para o fofucho ou para a fofucha chegar na doutora Roberta, pode ser que precise sim, tá, Encaminha. chegar no infantil, fato, mas a gente tem que entender que esse planejamento, né, desde o desenvolvimento, desde, na verdade, da gestação, Uhum. né, desenvolvimento da criança e nas consultas periódicas com o médico que seja pediatra ou se for adolescente, ebiatra, né? A gente tem que sempre fazer o exame físico do Sim. paciente, fato. Esses dismorfismos, assim, Roberta, tem alguns que a gente pode hoje dar uma dica para o pessoal do que a gente tem que olhar? Eu sei que é impossível falar sobre todos, mas alguns assim, opa, Sim. caso tem esse negócio aqui estranho, eu vou encaminhar logo para o neuro, eu vou encaminhar, sabe, encaminhar. Uhum. Só com o paciente ali preso no Sim. consultório sem estimulação. Tem alguns que você pode sugerir? Tem algo Curiosidade. para começar, perímetro cefálico, medir cabeça de criança. O pessoal para de medir depois dos 2 anos. É para continuar medindo. Olha, a pessoa nessa cabeça ficar pequena até 2 anos crescer, show, ótimo. Tá? Porque a gente tem algumas causas, tem uma causa de autismo, né, que a mutação no GNP tem, que causa macrocefalia, que é a cabeça é maior do que seria esperado para aquela idade, para aquele gênero. Então, é uma síndrome que precisa a gente investigar, porque é uma síndrome que tem relação com o risco aumentado de câncer, por ser um gene que é um supressor tumoral. Então, quando a gente tem alteração nesse gene, a gente precisa investigar a família. Às vezes, um dos pais é acometido também e nem sabe, porque pode ter várias apresentações. Então, é muito importante você ter essa noção da medida da cabecinha da criança, tanto se é para mais, se é para menos. Isso é um dado muito importante. Ó, inclusive, Roberta, sem querer te pausar, Uhum. tem aqui uma espectadora que é mundotati.t-shirt. Aliás, eu adorei. Uhum. Ela faz um questionamento muito válido, até daquilo que a gente ia depois voltar, sobre diabetes gestacional e transtorno Uhum. do. Assim, Tati, não sei se seu nome é Tati, tá? Mas Mundo Tati, sim.
tá? A gente vê que alguns fatores, sejam maternos, sejam gestacionais, sejam, digo, perinatais, que são ao longo da gestação ou durante o nascimento, tem alguns fatores, sim. Se a gente for pensar em causas prováveis, eu costumo explicar que a gente vai encher um volume inteiro. Subentende-se que hoje, mais do que nunca, o diagnóstico de TEA, ele pode ser um diagnóstico isolado. Daí a doutora Roberta está falando de TEA não sindrômico. Pode ser um TEA sindrômico, porque existe um síndrome por trás de uma coisa genética, mas pode ser também um transtorno do espectro autista associado, às vezes, a algum comprometimento intelectual, tá? Então, assim, não é que toda gestante que teve diabetes gestacional terá um filho ou filha com transtorno do espectro autista. Mas a diabetes gestacional, ela faz parte, sim, dos fatores de risco, não é de certeza, sempre reforço, para você ter um filho com algum transtorno no desenvolvimento, no caso TEA, sim, tá? Desculpa, Roberta, vamos continuar. Nada, é até legal falar disso, porque às vezes as pessoas acham que as causas vão ser todas vistas no exame genético. Isso não é verdade. Muitas vezes a gente consegue deduzir, ou pelo menos imaginar que a causa possa ter sido alguma coisa que aconteceu durante o período de gestação, durante o período perinatal. Então a gente sabe que prematuridade é um fator de risco. Bebê de baixo peso ao nascer é um fator de risco. Então, são coisas que a gente já sabe que são fatores de risco. A gente não consegue comprovar que aquilo foi a causa, mas que a gente, vendo toda a história, tendo exames negativos, a gente consegue deduzir mais ou menos o que aconteceu ali. Sim, sim. E você estava falando sobre perímetro cefálico. Isso. A questão PC, aí você vê correlações em PC grande demais. E menor também. Quais Quando seriam? para de crescer também é um problema. Sim. Principalmente em meninas, por exemplo, a síndrome de Rett, né? A mutação do MECP2. São crianças que elas apresentam regressão do crescimento, e depois uma microcefalia, uma cabecinha pequena que começa depois, não é de nascimento. Então, isso precisa ser sempre avaliado. Sim. E que é uma doença que é progressiva, que é grave, então que a gente precisa ter esse diagnóstico também para poder orientar a família e para fazer o tratamento mais adequado para essa criança. Entendi. Outro ponto também que eu recentemente vendo um pouco sobre isso, até porque eu tive, né, no sentido de tive, porque eu trabalhava num hospital público, onde eu saí, pedi exoneração, mas eu acho que é um paciente que você até tem acesso a ele. Ele tem, né, o TEA associado, tem até uma epilepsia que estava controlada, né? Fazer medicação, ou seja, ele está sem crises, mas sob o uso de medicações. E ele tinha uma macrocefalia, né? Uma macrocrania. E eu lembro que vocês pediram, vocês conseguiram fazer um teste dele e ver o tal de um gene PTEN. É um gene que, assim, está um pouco falado, né? Dentro da TEA. Pra gente como é que funciona isso, assim? Tem um nome específico essa doença ou não? Essa doença pode apresentar várias apresentações, né? Então, a mutação GNP-TEN, ela pode ser uma síndrome amartomatosa, né? Com tumores benignos. Pode ser síndrome de Cowden. Ela pode se apresentar como Banayan-Haley-Ruvalcaba. Então, são várias doenças com nomes estranhos, com alterações no mesmo gene. E por que é um gene que chama a nossa atenção? Não por ele ser extremamente frequente, mas pela relação com o risco de câncer. Entendeu? O risco de câncer muito alto. Esse paciente, por exemplo, que a gente compartilha, a gente fez diagnóstico nele e foi examinar a mãe também tem as características da síndrome. E aí, para ela, o risco de um câncer de mama chega a 80%. Caramba. Então, é uma paciente que a gente precisa ficar de olho, não só na criança, que está sob risco também, mas na mãe dessa criança. Então, a gente acabou diagnosticando a mãe por causa do filho. Olha só. E por isso que é um gene que a gente fica muito atento aí. E chama muita atenção, assim, de fato, que não entrando assim no mérito, a gente não vai falar sobre o nome da criança, nada disso. De fato, a mãe tinha umas lesões na pele. Isso chama atenção. E essas lesões, assim, para o pessoal até ficar, acho que os neurologistas infantis até, atrás os clínicos, todo mundo ficar alerta. Tem algum local de maior incidência dessas lesões? Então, elas têm um padrão específico? Esse, por exemplo, ele pode dar uns pitezinhos palmares, são uns buraquinhos na mão que são muito difíceis de ver. Mas essa mãe eu acho que tinha.
Pode estar os tricolemomas, tá até enrolando eu falar, que é uma lesão de pele também. Eu acho que eu só vou botar a foto depois, né? Para ficar mais fácil de ver. Que eu não sou dermato, não sei descrever lesão. Sim. Que são as lesões de pele, que pode dar também. Pode dar principalmente em áreas de dobras, tá? Pode dar umas pápulazinhas, principalmente aqui na região perioral, umas manchinhas branquinhas. Então, são algumas lesões que podem ou não aparecer, mas e essa mãe, no caso, também tinha macrocefalia. Quando a gente foi medir da criança, às vezes a gente mede da mãe também, do pai, porque pode ser familiar. Não, nem toda criança macrocefálica tem PTEM. Sim. Então, assim, todos esses detalhezinhos a gente vai avaliando durante a consulta. Ah, legal, legal. Então, isso só reforça, né? Que, cara, assim, falando de mim, até 17 anos incompletos estou medindo cabeça. Ponto. Uhum. Eu acho que um recurso, assim, muito interessante que você fala sobre essas dicas que a gente segue. Por exemplo, você falou dessas pápulas. Uhum. Cara, às vezes pode passar como... Não sei, assim, mas eu vi, pode passar como depósito de gordura, né? Só que num contexto de um filho com atraso no desenvolvimento, mãe com macrocefalia, menino com macro... Aí a gente ganha, né? É o conjunto. Isso. E, gente, assim, a gente tá falando nomes estranhos. Macrocefalia, lembrando, é cabeça grande. Uhum. Como é que a gente faz essa medida? Muito simples. A gente pega aqui, a gente chama de glabela, tá? Se você testa, pega a fitinha e tem uma parte assim mais alta aqui atrás do nosso crânio, que a gente chama de, nome bonito, chique, proeminência do osso occipital ou do occipito. E a gente faz um círculo completo e faz essa aferição. Dado importante, dica, não precisa de fita elegante e bonita. Ok, quer ter show, mas tem que ter uma fitinha com você. Doutora Roberta tem, eu tenho, os residentes lá do IPPMG tem, e é assim que segue o barco. Mas, uma dica importante, de 0 até 1 ano de idade, o paciente ele tem um crescimento do perímetro cefálico importante, tá? Por quê? A gente entende que do nascimento até os 3 meses, a gente cresce 2 centímetros por mês. Dos 3 meses aos 6 meses, a gente cresce 1 centímetro por mês. E dos 6 até os 12 são meio centímetro por mês. Quem é bom em matemática já fez o cálculo, já, né, doutora Roberta? Crescer 12 centímetros no ano. Cara, por que cargas d'água? Isso é importante na minha vida, doutora Nid. Vocês não precisam gravar isso de cabeça. Pode anotar no papelzinho tudo. Mas a doutora Roberta já deu uma dica, assim, desse tamanho imensa. Síndrome de Rett. Síndrome de Rett é uma síndrome do neurodesenvolvimento, tá? Que vai cursar em meninas e meninos. Pode, mas assim, é trágico, tá? É trágico, até mesmo morte, altíssima taxa de mortalidade. E ela, o que acontece? Ela se assemelha muito com o autismo no início. A menina, ela pode ter um desenvolvimento, uma linguagem adquirida ali normal, dos 12 até os 12 meses, e dos 12 até os 18, 24 meses, a coisa começa a ficar diferente, o que é muito similar ao transtorno do espectro autista, onde a gente tem um atraso e também pode haver regressão. E o que a gente observa? A gente observa, no entanto, que a gente sabe que no TEA não muda tamanho de cabeça. Toda vez que você levar seu filho, ele pode até ter uma macrocefalia, que a gente já falou, mas a cabeça não pode deixar de crescer. Tem coisa estranha acontecendo. E tanto que mais para frente pode até mesmo ter uma microcefalia, uma cabeça pequena. E no passado, essa síndrome de Rett, que é RETT, ela era chamada de síndrome de microcefalia adquirida, tá? Mas hoje tem um nome melhor, até para a gente fazer uma associação melhor. Então, gente, medir cabeça não é besteira, é fato. Tem que fazer. O pediatra tem que fazer nas consultas, tem que marcar isso, pode anotar, não precisa jogar no gráfico, mas tem que marcar, porque dessa forma a gente vê o comportamento do crescimento. E como a doutora Roberta falou, é um gene que a gente vê, que é o gene MECP2, né? Que pode ser, obviamente, pesquisado pelos testes genéticos que o geneticista pede. E existem algumas mutações nesse gene, algumas variantes, que não necessariamente dão a síndrome de Rett, pode dar só o autismo.
Olha só. Tem uma ex-staff minha, doutora Andréia, tá? Foi minha staff quando eu fazia residência. Ela pegou um caso de uma menina que tinha alguma mutação diferente, que ela só tinha, na verdade, um TDAH. Atrasou um pouquinho na linguagem, coisa que pode acontecer no TDAH. E ela se surpreendeu. Caramba, o que eu faço com essa informação? E isso só reforça, Roberta, o quão desconhecido esse campo da genética é. Mas também precisa ser cada vez mais explorado. E por que a gente se preocupa com certas síndromes? Diagnóstico não é só para... Não é para, assim, penalizar a família. Na verdade, muitas famílias buscam esse diagnóstico, porque ajuda a gente a entender, ajuda eles principalmente a entender, ajuda a fazer uma coisa chamada planejamento familiar, como a gente... e ajuda no prognóstico, né, Roberta? Porque a gente sempre dá o exemplo, síndrome de Down. Hoje a gente olha para uma pessoa e identifica que parece ser síndrome de Down, e quando se é médico, ou se tem alguém na família que tenha, você sabe que tem mais propensão, chance de ter probleminha no coração, pode ter sanguíneo, por isso tem que ficar fazendo examezinhos de sangue a partir de uma certa idade. Então, prognóstico é você poder olhar toda a saúde no futuro, acompanhamento no futuro. E é esse o objetivo. Muitas vezes não tem uma cura, né? Mas a gente tem uma forma de acompanhar melhor. Exatamente. E nada pior do que você estar numa estrada escura e não te darem nenhum fósforo para você iluminar seu caminho. Às vezes você vai conseguir um farolete, né? Você vai ter um resultado que, caramba, pode ter um tratamento que aquela doença vai parar ali na evolução. Mas às vezes não. Às vezes não tem tratamento, mas, poxa, a pessoa ela começa a entender. Então a gente entende e respeita a jornada que muitos desses pais, mães, avós, tios passam com seus queridos, seus entes amados, né? Porque para a gente não é fácil dar certas respostas, mesmo que a gente ter. Muitas vezes não temos a resposta. Muitas vezes não temos resposta, talvez no futuro, né, Roberta? Que depois a gente possa adquirir essa resposta. Então, assim, só um gancho para a gente entrar nesse mérito. E, Roberta, uma outra dúvida que eu tenho. Unha. Eu achei muito curioso quando vocês rodaram lá no IPPG. Unha. Eu sei que tem que olhar a unha. Ponto. Eu estava fazendo um apanhado e um dia até a gente conversou sobre isso. Sim. Você me fez uma pergunta muito intrincada sobre hipoplasia unguial. Para os nossos espectadores, o que cargas d'água é isso e a importância disso? É quando a unha ela não cresce direito. Então, é uma unha bem pequenininha. Não necessariamente em todos os dedos. Pode ser em um, pode ser em dois. A gente pegou uma criança uma vez que era intercalado. Então, assim, tem que olhar detalhes. Então, a gente olha assim para a unha, porque algumas síndromes têm essa característica dessa unhazinha pequenininha. Tem que olhar a ponta do dedo, porque a ponta do dedo mais gorduchinha, ela tem relação com deficiência intelectual. Não é obrigatório, tá? Eu tenho e tá tudo certo. Mas a gente vê, é muito comum em pacientes com deficiência intelectual terem essa partezinha mais gorduchinha, que a gente chama de fetal pad. A gente tem que olhar a palma da mão. Como chama, Roberto? Para ver fetal pad. Fetal de fetal e de fetal. Tá. Isso. Tem que olhar as pregas palmares, né? Essas linhazinhas da mão, para ver se elas prega única, elas estão muito apagadinhas, porque isso pode dar dica da gente se o bebê era um bebê mais molengão quando estava na barriga, se mexia pouco. Então, saber se tem hipotonia, né? Que é esse bebê mais molengo, é uma coisa que é importante para a gente também, até para pensar em diagnóstico. Entendi. Você falou sobre hipotonia, isso eu falo muito na consulta e digo, os pais também se mostram sempre bem atentos a isso, tá? Eles podem não falar o nome, obviamente, hipotonia, mas bem assim, bem construídos. Assim, hipotonia, como a Roberta falou, você ser mole, porque mesmo relaxado, eu tenho que manter um grau de contração muscular. Você não deve ser nem hipertônico, que é você ser rígido, né? E nem ser hipotônico. Ou em casos assim muito graves, ser atônico, você não ter tônus nenhum. Quando a gente fala sobre hipotonia, a gente pode estar falando de uma hipotonia que vem do sistema nervoso central
ou que vem do sistema nervoso periférico, que no futuro a gente pode também discutir sobre isso. Mas isso é um marco muito importante e é muito visto no transtorno do espectro autista, né, Roberta? Muito. Eu tenho percebido muita criança assim com o diagnóstico de TEA e que chega no consultório com os pezinhos assim, meio que caídos, né? Meio, como é que eu posso falar? Como se o peso fosse maior, né? Que a gente fala que, na verdade, é o peso da própria gravidade, do peso corporal. Os pés desabados. Uma postura mais jogada, né? Muitos deles eu tenho visto com um quê de cifose também, dorsal, parte também pelo celular, né? E é comum, sim, temos que falar o que acontece. E você vê também isso na prática clínica. Curiosidade geral, se a gente não tiver uma história materna, gestacional, periparto ou imediatamente pós-nascimento, e é uma pessoa com TEA e tem essa hipotonia, você acha que é válido a gente encaminhar para o geneticista? Com certeza, a causa de hipotonia sempre tem que ser investigada, existem causas genéticas, algumas têm tratamento, então assim, tem que ser um encaminhamento rápido, inclusive, senão a criança perde o timing. A gente tem alguns tratamentos hoje que a gente tem idade para usar. Sim. Então, se a criança chega muito tarde, não dá tempo da gente fazer o tratamento. Show, ótimo. E, Roberta, assim, me conta agora da dificuldade maior da genética. Como é feita a investigação? Então, são exames que têm ficado mais acessíveis nos últimos anos, tá? Então, assim, falando em questão de planos de saúde, para quem tem acesso a plano de saúde, hoje vários exames são cobertos pelo rol da ANS, então a gente consegue pelo plano, mesmo que o plano brigue com a gente, pelo relatório, isso e aquilo, eles são obrigados a pagar porque tem que estar no rol. Está no rol, eles têm que fazer. Às vezes tem uns que são mais chatinhos, outros menos, então, mas a gente consegue. Então, por exemplo, no autismo a gente geralmente começa pedindo 2 exames. A gente pesquisa a síndrome disfrágica, como a gente falou, e a gente faz o exame do cariótipo, que é para ver os cromossomos. Porque tem algumas alterações de cromossomo, como, por exemplo, a síndrome de Down, que todo mundo conhece, que são alterações no cromossomos e que a gente pode ter o autismo associado. Então, às vezes, a gente ali já encontra uma causa. E tendo um cariótipo normal, tendo o teste negativo para síndrome disfrágil, a gente consegue fazer outro exame um pouco mais específico, que a gente consegue ver pequenas perdas ou pequenas duplicações, pequenos ganhos de material genético, que é o array, né? Que também a gente encontra aí até 10% das causas genéticas de TEA nesse exame. Então, seria um segundo passo da investigação. E ele vindo normal, a gente consegue o exoma. O exoma é tentar ver os genes mesmo, né? Ver se tem alguma síndrome que a gente chama de monogenética. Tem algum gene específico causando aquele autismo sindrômico, né? Que é o que a gente procura mais. Geralmente, crianças que têm inteligência normal ou que têm até altas habilidades, é mais difícil a gente encontrar uma causa genética, tá? Até porque o nosso conhecimento hoje na medicina não chegou lá, não sabemos se existe mesmo essa justificativa. Mas, assim, de experiência, da chance da gente encontrar realmente uma causa genética, são principalmente nos casos que a gente tem outras comorbidades associadas, tem atraso de movimento, déficit intelectual, tem alguma malformação, epilepsia, a gente encontra com mais facilidade essas alterações. E mesmo às vezes, tendo tudo isso, a gente pode não encontrar nada, tá? Mas não significa que não tem. Significa que o que nós sabemos hoje não encontrou nada. Sim. Nós temos que no futuro encontre. Porque, assim, pelo que eu sei, tudo que é feito é colocado num banco de dados. Isso. Dados fala sobre o gênero, fala sobre... Não sei se fala sobre idade, mas fala definitivamente sobre a mutação. E depois que outras pessoas foram encontradas com essa mesma mutação e eles vão avaliar sintomas, aquilo dali pode ganhar realmente, deixar de ser uma variante, uma coisa que não tem significado, mas pode se tornar, de fato, algo que tem uma associação. Sim. E cada vez mais os testes estão sendo feitos, então cada vez mais a gente vai tendo conhecimento sobre isso, né? Que até por muito pouco tempo era algo muito limitado, eram exames muito caros, ainda são caros, mas hoje são menos inacessíveis do que eram antigamente. Tá? Isso eu estou falando com relação ao plano de saúde, tá? Com relação ao SUS, no SUS é mais complicado, até porque são exames caros. E a gente depende de verba pública. Então, você ter pessoal para fazer os exames, material para fazer os exames, tudo isso, a gente sabe como é que funciona.
até sai, mas demora. E assim, então assim, são priorizados os casos realmente em que se tem mais chance de encontrar alguma coisa. Então a gente dá prioridade a aos TEAs que têm associações em que a gente possa pensar em alguma síndrome de fato. Entendi. E Roberta, você tem uma. A gente vai. Eu vou só fazer mais uma pergunta para depois a gente responder algumas perguntas aqui, tá? Você tem uma noção, Roberta, sobre mais ou menos, por exemplo, a gente falou sobre o SUS, Uhum. a gente falou sobre ter plano, e quem não quer esperar, quer, sei lá, quer pagar, né? Uhum. Você tem uma noção do custo desses testes, mais ou menos assim, do cariótipo? Um pouco de um laboratório para o outro, tá? O cariótipo, principalmente, a gente precisa fazer em laboratórios confiáveis, porque a gente precisa saber que quem está analisando aquilo, que é um biólogo que analisa, então ele tem que ser muito experiente para a gente ter um exame confiável na mão. Então, assim, uma média, tá? Pelo que eu saiba, em torno de R$ 500 um cariótipo, tá? O array já é um exame mais caro. Já me relataram, isso eu sei por pacientes me falando, tá? Em torno de 4 mil um array, dependendo do laboratório também, e o exoma também. Ah, entendi. Então o exoma baixou, assim, Sim. bastante. Depende muito do laboratório que faz, né? Alguns que são mais caros. É porque eu lembro que quando eu era residente, eu não vou revelar nomes para ninguém fazer cálculo da minha, óbvio, mas assim, era papo de R$ 10.000. Não, isso já baixou, não chega a isso tudo mais, já baixou bem. E agora, Roberta, temos aqui algumas perguntas que acho que é válido a gente tentar, obviamente, sanar. Peraí, deixa eu ver. Tem aqui uma pergunta que eu acho que seria mais. Deixa eu ver. Lorena Júlia Santana. Minha filha foi pela primeira vez na consulta com neuro. É normal alta no mesmo dia? Olha, Lorena, eu acho que a gente pode conversar depois com mais calma. O que a gente entende? Existe a prática do SUS, não é que seja uma prática ruim, mas é para ter vaga, infelizmente, de você tentar qualificar o risco do paciente. E nessa qualificação de risco, se for uma instituição que seja terciária, ela acaba redirecionando o paciente para voltar para uma consulta, mas que seja com um centro especialista em transtorno do espectro autista. Se for, obviamente, no consultório, pode ser que seja feita a mesma coisa também, tá? Isso não muda uma coisa para outra. Mas não é o usual você fazer uma avaliação do paciente, até porque às vezes você não fecha um diagnóstico numa consulta. Você precisa de N instrumentos. Às vezes você pensa em, você tem sempre que meus mestres sempre me falaram, você está diante de uma questão que você suspeita, você primeiro tem que pensar nos diagnósticos diferenciais. Afastou esses diagnósticos diferenciais, aí você pode pensar em fazer um diagnóstico. Então, isso não é possível ser feito em uma consulta só. Tem casos, sim, de pessoas que já vêm com todos os exames diferenciais. Aí, para a gente, de fato, fechar um diagnóstico numa primeira consulta ou numa segunda, e, obviamente, o paciente ele tem que continuar acompanhando. Como é que eu faço? Quando eu penso assim, meu Deus, essa família não precisa voltar em 3 meses. Eu tô falando Eumanide, tá? Se é um caso de transtorno do espectro autista, tem que começar a tratar, ou já está tratando, eu peço a voltar em 5, 6 meses. Isso é o que eu faço. Não se trata de certo e errado. Mas eu não acho que seria o melhor hábito, seria a melhor conduta dar alta depois de uma única consulta. Tem uma pessoa aqui também fazendo uma pergunta legal, que é a Aline Silveira, perguntando sobre o filho dela, tá, Roberta? Eu vou falar o nome não, mas o filho da Aline, ele tem um TEA, tem uma epilepsia, tá? Ele tinha um desenvolvimento já atrasado, mas menos até um certo período de vida. Ele tem, depois disso, uma regressão importante, em parte porque piorou muito a quantidade das crises. E as dificuldades de tratamento com as terapias, eu acho que também aumentaram. Qual é a questão? Ele tem um exame que tem umas atrofias em algumas regiões cerebrais, Roberta, e ele é muito hipotônico, tá? Ele tem dismorfismos, e eu acho que a Roberta vai realmente, assim, concordar comigo que eu acho que o filho da Aline precisa tem uma genética. Precisa avaliação da genética. Com certeza. Exatamente.
outra questão também, muito obrigada, tá, Tati, pela questão de você ter gostado aí da live, tá gostando da live. E tem uma pergunta aqui de Ana para o mundo, tá, Roberta? Essa é para você, vou deixar você na fogueira. Ai, meu Deus. Gostaria de saber como testes genéticos podem ajudar na epilepsia. Então, existem alguns tipos de epilepsia em que a gente, dependendo da alteração genética, existem medicações que respondem melhor do que outras. Então, seria a principal indicação para esses casos. Então, a gente faz principalmente nos casos de epilepsia de difícil controle. Show, muito bem. Isso é muito legal, porque tem genes realmente que vão mostrar pra gente que é melhor esse remédio. Tem gente que fala, ó, você está usando um remédio que está piorando o quadro clínico do teu filho. Muito bem. Uma outra espectadora aqui, que eu conheço a filha, Andressa Cristiane, falou, olha, no caso da minha filha, doutora Nide, exoma, array e cariótipo não tiveram alterações. Roberto, isso é possível? É possível. Na verdade, a gente fazendo tudo, tá? Hoje a gente sabe que 25% dos casos a gente vai encontrar alguma causa genética conhecida hoje. E a gente pode encontrar aí, fazendo história clínica, tudo, fatores que podem levar a gente a pensar no fator ambiental. Existem as causas oligogênicas, que é quando são vários genes que juntos acabam levando aquilo, mas que são de baixo risco, se sozinhos ou se em baixa quantidade. Isso a gente não consegue testar. Existem os fatores ambientais. E existe, que é o multifatorial. E a gente não consegue explicar todos os casos ainda. Não sei se um dia iremos fazer isso. Mas a gente já explica muito mais do que explicava 10 anos atrás. Com certeza. Será que valeria a pena, não sei, no caso da filha da Andressa Cristiane, que o laboratório fizesse uma revisão desse exoma? A gente orienta a cada 2 anos. Entendi. A revisão do exoma quando se mantém essa suspeita de uma causa genética. Olha, Andressa, prestou atenção, né? Ter vindo negativo, nada, não quer dizer que depois de alguma revisão possa vir. Geralmente não precisa coletar de novo, tá, gente? O laboratório guarda esses dados e a gente só pede uma revisão de reavaliação do gene já avaliados mesmo. Ah, show. Ó, valeu muito. A Letícia Combos pergunta: essas investigações genéticas são necessárias para todos os pacientes com TEA, doutora Roberta? No mundo ideal, sim. Na realidade, a gente sabe que não é viável, tá? Então, assim, pacientes com inteligência normal ou com altas habilidades, a gente sabe que a probabilidade da gente encontrar alguma coisa é muito pequena. Então, se vão ser testes que vão trazer custos à família, é melhor pagar a terapia da criança, porque isso vai trazer mais benefícios para ela. Então, assim, a gente tenta priorizar o que cada família precisa também. Entendi. E, assim, Jennifer Freeman pergunta sobre os 2 dinduchos dela. Doutora, eles não precisam desses testes genéticos? Aí essa eu vou responder. Então, Jennifer, no seu caso, uma vez que não existe uma justificativa mor e são 2 pessoas, né, 2 indivíduos que apresentam dismorfismos e uma hipotonia importante, vale a pena os 2 fazerem sim, tá? Até porque são irmãos de uma mesma linhagem parental, de uma mesma mãe e de um mesmo pai. E os 2 têm atraso no desenvolvimento. Então, não sei se a doutora Roberta vai concordar. Com certeza. Nesse caso, precisam sim, tá? Lembrar que a doutora Roberta falou, lembrar sempre de síndrome do X frágil, né? Que pode, às vezes, ser a causa, tá? Mas só depois de uma avaliação com o geneticista isso vai ser melhor embasado e investigado. Deixa eu ver se temos mais outras perguntas. Jaque Bueno, o que as pesquisas atuais falam das causas do autismo? Bem, Jaque, um dos dados mais recentes que não é ainda um dado, mas tem muita gente falando sobre telas, exposição exacerbada a telas de forma muito precoce. Não tem estudo nenhum falando que usar tela é igual a causar autismo, mas o que o estudo mostra é que a exposição ela gera uma redução de estímulo em áreas cerebrais, como, por exemplo, uma área que a gente tem que é a área límbica. Essa área só faz a questão da nossa regulação emocional,
lidar com as nossas emoções, tá? Outras áreas também são afetadas. Mas o ponto importante que esses estudos têm mostrado é que uma vez que a gente mexe com essas áreas emocionais, a gente interfere muito na comunicação social também. Então, assim, eu posso te falar que usar tela é igual desenvolver autismo? Não. Mas a gente tem que o quê? A gente tem que entender que a gente passou por uma série de situações aí, num passado não tão distante, como a pandemia. Nessa pandemia, a gente precisou, eu não vou julgar, muitos pais precisando trabalhar em casa e as crianças foram cada vez mais expostas a esses dispositivos em períodos muito extensos. Vocês não têm noção, mas talvez muitos não tenham noção, até 4 anos de idade, você não tem que ter exposição à tela nem indiretamente. O que é indiretamente? Eu tô aqui proseando, se eu tivesse um filho, ele tá brincando, mas ele tá vendo a parada aqui, né? Eu sei que isso é quase inviável, mas a gente tem que começar a rever. Um outro ponto também, que mudou um pouco, teve um shifting de opiniões, assim, porque mostrou mudanças no parâmetro idade materna e paterna. Antes, para tudo, se colocava a responsabilidade. Ó, mãe, vai ter filho mais velha, filho vai nascer com alguma questão. Hoje, se entende que a idade paterna mais avançada traz um risco maior que seu filho ou filha tenha transtorno do espectro autista, tá? Então, assim, das coisas mais novas sobre causas de exposição ambiental, vamos colocar assim, e também idade do pai e da mãe são isso. Agora, genéticos, cada vez mais genes, né? Eu acho que eu costumo brincar que é uma sopa de letrinhas. Um deles a doutora Roberta falou, que é o gene PTEN, que, olha, existe o problema, né, do TEA em si, mas é um gene que também tem uma questão, uma associação grande com tumores, né? Então, cada vez mais isso tem sido visto, revisto com muita parcimônia. Só que o que eu acho ainda que a gente não tem tanta resposta é o acesso a esses exames. Eu falo no consultório, é por isso que a Roberta vai estar lá com a gente na Neuroland. Eu sempre tive interesse de investigar, mas sem ter um profissional que vai pedir de uma forma bem justificado um exame que é caro, que é oneroso, né? E também não trazer ansiedade à família, aí fica difícil. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente pesquisar, mais respostas a gente vai ter, tá? Não sei se eu consegui te responder, tá? Jaque Bueno. Vamos ver se tem outras perguntas. Existe isso para você, tá, Robertinha? É a Marília Vilela. Existe algum exame que identifica o gene do autismo no sangue dos pais? Tem algumas causas que a gente vai ter que a gente descobre às vezes que os pais têm alguma coisa por causa da criança. Então, algumas causas podem ser herdadas. Isso precisa ser investigado, sim. Mas geralmente a gente tem que saber o que a criança tem primeiro. Não, entendi. Eliane fez um comentário, Eliane Amaral. Boa noite, Eliane. Exome entrou no hall logo após o filho dela ter feito judicialmente. Eliane, quanto mais a gente pedir e justificar, mais o plano vai ver assim, opa, eu tenho que botar isso no hall para não sair caro, entendeu? Mas que bom que ele fez, né? Vamos pensar positivo. Mandinha M. Moraes. Criança diagnosticada com deficiência intelectual pode ter autismo? Pode. No passado, a gente dizia que TEA era TEA, DI era DI. Coisas, universos separados. Se você tem DI, não pode ter TEA. Se você tem TEA, não pode. Hoje, a gente entende que não. Você pode ter TEA com deficiência intelectual, você pode ter TEA com uma inteligência normal e você pode ter TEA com uma inteligência acima do normal. Até me perdi. TEA com DI pode, TEA com inteligência normal pode e TEA até com uma inteligência acima da média, tá? É possível sim, Mandinha. Letícia Combos fazendo pergunta sobre Bera. Então, Bera, o que acontece? É uma avaliação auditiva, só que é uma avaliação que vê o processamento do som no cérebro, tá? A gente pode ter dois prejuízos. O prejuízo periférico, o som passando, e o nervo levando lá para o sistema nervoso central. E para essa via, a gente pede um outro exame, que é a audiometria, que em muitos casos, como o paciente não coopera mesmo, a gente pede comportamental, com instrumentos musicais.
Já o Bera, ele vê o processamento disso lá no nosso cérebro. Quando a gente tem alguma lesão cerebral, ou quando a gente tem a lesão no nervo que leva essa informação, no núcleo desse nervo que gera, né, a percepção da audição, aí a gente tem que pedir o Bera, tá? Ter Bera alterado é ter surdez profunda. Dado importante, o Bera tem que ser pedido até 4 anos. Possível porque é a idade que você pode colocar implante coclear. Então, se o paciente tiver alteração desse Bera, até 4 anos, ele pode ser reabilitado. Depois disso, fica complicado, tá? Outro ponto importante, vamos ver mais perguntas. Samira Limoeiro, Samira, ela pergunta, por que tá tão difícil os médicos reconhecerem TEA nível 1? Eu não sei. Roberta, sabe responder, cara? Eu acho que tá difícil. Eu não sei, assim. Eu acho que tá difícil diagnosticar TEA ainda. E quando é nível 1 de suporte... As pessoas ficam na dúvida e ficam com medo de dar o diagnóstico, às vezes. Isso, eu acho que é isso, cara. Eu acho que Ai, eu fico com medo. Sabe uma coisa que eu acho importante, Samira? Dar um diagnóstico nunca é fácil. Uhum. Nunca, jamais, em hipótese alguma. Acho que quem tem alguém na família com qualquer diagnóstico de qualquer coisa, não foi um momento fácil. Mas a pessoa tem direito, né, a ter esse diagnóstico para ter um direcionamento melhor. Ter uma saúde, uma promoção de saúde melhor. E eu tenho visto, sim, muitas pessoas com TEA nível 1 e te digo, não vamos pensar que TEA nível 1 não traga problemas na saúde das pessoas. Trazem. Uhum. As pessoas tendem a ser mais ansiosas, podem desenvolver depressão, são pessoas tidas como antissociais. Então, assim, a gente não pode tirar o direito. Eu não sou obrigada sozinha a dar esse diagnóstico, entenda bem. A gente precisa, às vezes, de uma avaliação multidisciplinar. Mas eu acho que a Roberta está certa. Acho que as pessoas estão... Os profissionais, muitos deles têm medo de dar esse diagnóstico por ser um diagnóstico. Quando, na verdade, fala tanto de acabar com preconceito, eu acho que não querer atribuir um diagnóstico... Desculpa, eu acho que é uma forma de preconceito. Então, a gente tem que isso primeiro, né, Roberta? Até os TEAs mais grau 2, às vezes chegam tarde para a gente, porque as pessoas falam, não, é o tempo da criança, mas os marcos de desenvolvimento estão ali para a gente avaliar por um motivo. Então, assim, se atrasou, tem que investigar por que atrasou. Com certeza. Agora, uma pergunta para você, hein, Roberta? Um paciente meu, a mãezinha... Eu não queria falar nome de filho. Ai, meu Deus. Mas é uma mãe muito fofa, de um menino muito fofo. Só vou falar o sobrenome da criança, Gabriel Frias, tá? E ele nasceu muito hipotônico, muito hipotônico. O médico, até o gastroenterologista que entrou em contato comigo, ele disse, pelo amor de Deus, vê esse menino. Menino com soluços, bem persistentes, ele era lactente, e eu pensei até em crise mioclônica abdominal. Resumo da história, com bastante evolução, ele ganhou. Ele ainda tem um perfil ainda de desenvolvimento abaixo do esperado, mas tirando a dúvida se valeria a pena o Afonso passar por um geneticista. Com certeza. Com certeza. Quanto antes. Tem dismorfismos, é mole, então precisa fazer avaliação com um geneticista, tá? Deixa eu ver aqui. Shirley Fadlon. O autismo pode ser comorbidade de alguma síndrome, mesmo sem aspecto sindrômico? Sim. Às vezes somos surpreendidos. A gente tem algumas crianças que têm algumas dismorfias mais discretas, ou as comorbidades são discretas, são leves, não chamam tanta atenção, e a gente acaba achando alguma coisa assim. Exato. São síndromes mais raras, mais difíceis de serem reconhecidas, e aí, nesse caso, a gente realmente precisa dos exames para nos auxiliar a fechar esses diagnósticos. Show. Tem aqui também a Tati, do Mundo Tati T-shirt, a mãe do... Não vou falar sobre o nome, mas eu sei quem é. Olha, ela pergunta, qualquer médico pode pedir esses testes ou somente geneticista, doutora Roberta? Teoricamente, pode pedir. O plano pode não aceitar, porque são testes que precisam ser pedidos da forma correta, com a justificativa correta, a indicação correta, por serem testes muito caros. Então, por exemplo, eu não consigo começar uma investigação de autismo sem uma boa
justificativa, por exemplo, para um exoma. Eu tenho que seguir os passos do rol. Então, muitas vezes, os colegas não conhecem esses passos. Tá? Muitas vezes, os nossos colegas não conhecem os exames genéticos. Sim. Acha que fez o cariótipo, acabou, não tem mais nada. Então, até isso dificulta um pouco, porque não são exames que são amplamente feitos. Realmente acaba sendo uma coisa mais nichada. Os neurologistas acabam se conhecendo mais, oncologista, mas nas outras especialidades não tanto. Mas sabe uma coisa que eu acho curioso? Assim, eu acho que ato médico ninguém discute. Mas tem coisas que às vezes, vocês, vendo as características, vocês vão pedir um exame, não vão onerar o plano, ou até mesmo se os pais pagarem, e aquilo vai ser. Então, eu penso assim, eu ainda penso que se você não tem acesso ao profissional como geneticista, show. Mas se você tem acesso, isso é minha opinião pessoal. Não falo que os outros estão errados e eu vou estar certa. Mas eu acho que se você tem acesso, é melhor o geneticista. Porque eu te falo, eu já passei por isso. Eu pedi um exame achando que estava lá por cima da farofa. E não veio nada. Vacilei, pedi. Aí depois vai no geneticista, ele pediu um FISH, que é um método para uma síndrome tal, veio ali positivo. Aí você, puxa, fiz a família fica ansiosa por isso. Então, assim, minha vivência pessoal, eu até converso com os pais o porquê que eu estou encaminhando, mas eu ainda acho que é melhor. Isso é minha opinião pessoal, tá? Não puxando sardinha. Deixa eu ver aqui. Karine, abraço. Beijo para Evelyn. Deixa eu ver o que é mais. Gente, eu vou agora focar nas coisas mais da genética, tá? Mas podem depois mandar mensagem. Ana Richeli Tomás. Uma criança com diagnóstico de narcolepsia deve fazer uma avaliação com um geneticista? Olha, Ana Richeli. Primeira avaliação tem que ser clínica, tá? Eu não vou te dar uma resposta mais aprofundada, não sei se o Roberto pode falar. Mas antes de mais nada, você tem que saber se de fato isso é uma narcolepsia. Pode, por exemplo, ser uma narcolepsia com cataplexia, o paciente desmaiar, desligar, mas na verdade não é isso, é uma crise. Então, eu acho que assim, Ana Richeli tem que realmente individualizar a situação primeiro clinicamente, porque a gente não tem, assim, que eu me lembre, painéis específicos para transtornos do sono. No entanto, existem algumas síndromes que tenham associados problemas no sono. A própria síndrome de Rett, que nas últimas fases da doença, as meninas fazem crises de apneia e o pai e a mãe acham que é alguma coisa respiratória, quando na verdade é central, tá? Então tem que realmente individualizar. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Beijo, Jéssica. Jéssica mandando um beijo, minha residente. Muito bem, muito bem. Bem, meus amores, mandem as mensagens depois em box. Eu vou passar. Alguém perguntando. Gabriel, do nome que eu não posso falar, Gabriel Frias. Ela vai atender na Neurolente, sim, doutora Roberta, maravilhosa. Cheguei agora e não ouvi essa parte. TNV1 também precisa ir no geneticista, Roberta? É bom passar, a gente faz a consulta e ver se tem indicação ou não de fazer exames complementares. Deixa eu ver aqui. Jéssica, TNV nível suporte 1, mesmo sabendo que a porcentagem de positivar é pequeno e os pais insistem em querer realizar o exame, bem justificado o plano cobre, qual a ordem dos exames? Primeiro painel, qual a ordem dos exames? Se é primeiro painel para autismo. Eu já sei até a resposta da Roberta. Eu particularmente não peço o painel, tá? O painel acaba limitando o que a gente está pesquisando. Então, é melhor a gente seguir a ordem da ANS mesmo, fazer o cariótipo, o X-frágil, o array e chegar no exoma. A gente tem uma chance maior de pegar, principalmente nesses casos em que a chance da gente encontrar alguma coisa é menor. Show. E assim, estamos a 1 minuto do final. Gostaria agora de agradecer a todos. Uma ótima noite para vocês, todos Neurolanders. Vocês, assim, mas eu amei. Foi maravilhoso. A gente aprendeu pra caramba. E lembrando, a doutora Roberta atende no Rio e também vai passar a atender a partir do dia 23, lá no Espaço ARP,
na Avenida Júlio Zarpe, tá? Onde eu fico. É só entrar em contato com o telefone do consultório. Roberta, agora é contigo, menina. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela live. Obrigada, Angela Renders. E eu começo lá em Friburgo, dia 23. Então, espero conhecer muitos de vocês lá. Gente, ó, beijo.